Ultimamente, mano, a gente está recebendo comentários aqui se as nossas receitas podem ser feitas também com açúcar cristal, porque só trabalhamos mais com açúcar refinado aqui no canal. E aí, mano, podemos trabalhar com açúcar cristal também aqui nas nossas receitas? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí essa resposta para você, então fica até o final para você entender se é possível ou não. Trouxe aqui as duas opções para estar mostrando. O açúcar cristal, bem grosso, os carocinhos bem grossos, porque ele foi passado por processamento, mas ele não tirou todos os sais minerais. Ele aqui ainda tem um pouquinho de vitamina, né? De algo que preste. Já o açúcar refinado, ele foi passado por todo tipo de processo e ele não contém mais nenhum tipo de vitamina. Então, ele é bem mais fininho. Se for fazer o comparativo em relação à saúde, esse de cá é o pior de todos. Mas, trazendo para a parte dos bolos, o açúcar refinado vai dar um processo muito mais prático do que o açúcar cristal. Mas é possível utilizar o açúcar cristal? Sim. Por que você utiliza, Manu, só o açúcar refinado? Porque isso vai me otimizar tempo. E tempo, quando a gente fala que tempo é dinheiro, né, minha gente? Então, um processo que você passaria 10 minutos para bater na batedeira uma massa, você vai conseguir fazer em menos tempo, que seria tipo 5 minutos, 4 ou 5 minutos com açúcar refinado. Existe a possibilidade de você comprar o açúcar cristal e transformar no açúcar refinado, se você não encontrar aí na sua cidade. E às vezes o açúcar refinado, ele acaba sendo mais caro do que o cristal. Então muitas pessoas acabam utilizando o açúcar cristal por isso. A minha situação de usar o refinado é justamente para otimização de tempo. Por ele ser muito fino, ele facilita o processo. O açúcar cristal, você vai demorar muito mais tempo para estar batendo, para estar dando o resultado legal para a massa do seu bolo. Mas existe a situação de não poder usar de jeito nenhum. Você pode usar tanto o cristal quanto o refinado. A diferença vai ser no tempo gasto que você vai estar utilizando aí para fazer os processos, para bater uma massa de bolo, para fazer qualquer tipo de preparo com açúcar cristal. O açúcar refinado, existe uma massa específica que eu gosto de estar utilizando, que é o União. Eu já utilizei outros tipos de açúcar refinado e consegui perceber que o preparo, o final do bolo, ele ficou um pouco mais ressecado. Não sei se você aí que já testou algum tipo de açúcar conseguiu perceber essa diferença. Um ponto positivo no açúcar cristal é que todos os que eu utilizei que bati bem não teve essa situação. Já o açúcar refinado, não são todas as marcas que eu aprovei, né? Pelo menos na minha experiência, algumas marcas não foi legal. Então eu utilizo o açúcar refinado. E você aí, qual o açúcar que você prefere utilizar na sua confeitaria? Me diga aqui nos comentários. Eu tenho uma pergunta para te fazer, mano, que seus seguidores aí fazem também. O sabor vai mudar se utilizar o açúcar refinado ou cristal? Tem uma mudança aí no sabor? Não, o sabor não vai diferenciar, seja lá que se você utiliza o cristal ou o refinado. O sabor vai se manter o mesmo, não vai perder estrutura, porque vocês sabem, e se vocês não souberem eu vou estar explicando agora, que o açúcar é um dos elementos chaves para dar estrutura no bolo. Ele não serve só para adoçar a massa, ele serve também para dar estrutura, para dar liga no bolo. Então, independente do qual açúcar você utilizar, ele vai ter estrutura e não vai existir diferença no sabor. Se você quiser utilizar o açúcar cristal, comprar o açúcar cristal por ele estar mais barato e fazer esse processo aqui para se antecipar, você pode fazer. Mas você também pode pegar e utilizar o açúcar cristal e deixar ele batendo por mais tempo. Como é que eu vou saber se o açúcar está todo dissolvido para não ficar em cima do bolo, aquela capa grossa, com ainda cristais de açúcar. Então você vai pegar, se você não consegue visualizar só mexendo, você pega no dedo, vê a viscosidade para ver se ainda tem gruminhos de açúcar e aí você vai saber se é preciso ainda bater mais até dissolver todo ou se já está todo dissolvido. Sempre, independente de um ou do outro, façam esse teste para ver, porque se você deixar o açúcar sem bater o suficiente, ele vai deixar a sua massa um pouco mais escura, ele vai deixar a parte da capa do bolo crespa, e aí se você deixar ele descansando, exposto, aquela parte de cima depois de ficar crespa, o que é que vai acontecer? Vai umedecer justamente porque tem muito teor de açúcar, e não é só pela questão da gordura, é o açúcar também. E quanto mais você não bate o açúcar na proporção correta, até ele dissolver por completo, esse bolo vai ficar mais açucarado. Então essa foi a dica que eu trouxe para vocês hoje. Deixa aí nos comentários qual tipo de açúcar você prefere utilizar aí para a produção dos seus bolos. Eu aqui indico
Sempre utilize o açúcar que você tiver disponibilidade aí. Não é porque eu utilizo o açúcar refinado que não é possível você trabalhar aí com açúcar cristal na sua casa. Principalmente se você adquirir as minhas massas, fizer as massas que eu tenho aqui no canal, ou tiver adquirido o nosso e-book. Pode trabalhar com ambos os açúcares. O que você precisa se atentar é bater ele até que ele se dissolva por completo. E outra diquinha aí, se você não bater o açúcar corretamente, tipo cristal, você não bateu por completo para ele dissolver, a massa vai ficar um pouco mais escura, porque os grãos de açúcar, quando levar ao forno, ele não vai derreter e vai deixar a massa um pouco mais escura, diferente de quando você faz o processo correto. Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, comenta aí abaixo o que foi que você achou e até o próximo vídeo. Tchau!